Para que o empreendimento imobiliário tenha sucesso, você precisa de uma resposta positiva para todas essas 5 viabilidades que eu vou te apresentar nesse vídeo. E isso daqui é verdade para qualquer tipo de empreendimento imobiliário. Pode ser para construção, incorporação, loteamentos ou empreendimento voltado para locação. É claro que as complexidades variam de acordo com a complexidade do que você estiver empreendendo, mas você precisa se preocupar com esses 5 pontos em qualquer tipo de empreendimento imobiliário. A primeira viabilidade é a viabilidade legal. Aqui nós vamos avaliar a propriedade, se você pode fazer esse empreendimento naquela propriedade, se essa propriedade pode receber o seu empreendimento, e também vamos entender as limitações que a lei impõe sobre essa propriedade. O principal mecanismo para análise de uma propriedade é a certidão de matrícula, e esse aqui tem que ser o seu primeiro passo para qualquer coisa. Antes de iniciar as conversas, você precisa solicitar uma certidão de matrícula e analisar esse documento. Esse documento, essa certidão de matrícula, reúne todas as movimentações que aconteceram nessa propriedade. Então, quem vendeu para quem e por quanto, quem é essa pessoa que comprou, essa área foi dada como garantia em algum crédito, em algum financiamento, em algum empréstimo, a justiça impôs alguma indisponibilidade, algum bloqueio em cima dessa propriedade. Tudo isso vai estar descrito nessa certidão de matrícula, que é um documento público. Qualquer pessoa pode solicitar uma certidão de matrícula de qualquer imóvel no Brasil. É um documento que é público, basta você pagar uma taxa. E a maioria das cidades brasileiras já estão resolvendo esse problema. A maioria dos cartórios já estão resolvendo esse problema e você pode fazer a solicitação de uma certidão de matrícula pela internet. É só pagar uma taxa. A certidão de matrícula é um documento que é emitido lá pelo cartório de registro de imóveis. Você vai lá, solicita uma certidão de matrícula, você analisa esse documento, você descobre se essa área está apta para receber o seu empreendimento. Aqui no canal tem um vídeo falando qual é o primeiro passo para fazer um loteamento. E o primeiro passo para fazer um loteamento é fazer essa regularização de propriedade. Mas isso aqui vale também para as incorporações, para as construções, para as locações. E depois, dentro dessa viabilidade, nós ainda precisamos entender a legislação. Se você vai fazer um loteamento, você precisa conhecer a Lei Federal 6766. Se você vai fazer uma incorporação imobiliária, você precisa conhecer a Lei 4591 e também precisa descer para as esferas estaduais e municipais, principalmente a legislação municipal. Por quê? O município, através dos seus instrumentos de planejamento, em alguns municípios a gente tem o plano diretor, em outros municípios a gente tem uma lei de zoneamento, né? Através desse planejamento urbano, os municípios limitam o que pode acontecer dentro de cada região. Isso significa que a sua propriedade tem um potencial para um empreendimento imobiliário. Somente determinado tipo de empreendimento, ou melhor dizendo, alguns tipos de empreendimentos não podem acontecer em cima da sua propriedade. A gente descobre isso por meio de um documento que a gente solicita na prefeitura chamado Certidão de Uso de Solo. Você vai descobrir onde é que você vai solicitar isso lá na sua prefeitura, porque isso pode variar entre municípios. Em alguns municípios você faz esse processo na Secretaria de Planejamento, em outros lugares na Secretaria de Obras, tem alguns lugares que eu já vi também chamada Secretaria de Urbanismo. É o mesmo documento. Você quer que a prefeitura te diga quais são os usos permitidos para aquele seu terreno. A nossa próxima viabilidade é a viabilidade ambiental. E essa análise aqui é mais importante para os empreendimentos que são mais complexos ou empreendimentos que são maiores. Mas isso aqui também é muito importante dependendo da localização onde você vai empreender. Por exemplo, se você quer construir, mesmo que pequeno, um pequeno condomínio de casas que está nas margens de um córrego municipal ou nas margens de um rio, você precisa se preocupar com essas questões de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um processo que é burocrático, lento e pode custar caro. Você vai conseguir resolver isso, não é nada impossível, mas é bom que você saiba da existência desse processo antes de começar a empreender. E aí, aqui, você também precisa conhecer um pouquinho sobre a legislação de onde você está empreendendo, a nível estadual e municipal. Por quê? Existem determinados limites que às vezes compensa você respeitar. Por exemplo, o tamanho do empreendimento. É muito comum a gente encontrar na legislação ambiental um limite para
tal tamanho o processo será simplificado e a partir de tal tamanho o processo será detalhado, o que pode complicar muito o seu desenvolvimento. No caso dos loteamentos, a gente encontra com frequência o limite de 100 mil metros quadrados. Até 100 mil metros quadrados, o licenciamento ambiental é feito no mesmo município, é mais fácil. E a partir de 100 mil metros quadrados tem que ir para a esfera estadual e existe um outro limite superior que é 1 milhão de metros quadrados. Você vai ter que analisar se compensa avançar esse limite, né? Você ganhar escala dentro do seu empreendimento, ganhando também complexidade de licenciamento ambiental. Às vezes o potencial é tão grande daquele empreendimento que compensa você ultrapassar essa barreira, mas pode ser que não compense e por causa do mercado da região você precisa tomar uma decisão e é importante que você saiba que você está tomando uma decisão. A terceira viabilidade é a viabilidade técnica. Aqui você precisa conhecer detalhes técnicos da execução do seu empreendimento. É possível executar essa ideia que você tem para esse empreendimento? É muito comum a gente conversar com pessoas que viajaram lá para os Estados Unidos e viram as construções que eles fazem por lá e voltam para o Brasil com a ideia de construir aqui no Brasil usando o sistema construtivo de wood frame, que é aquela estrutura de madeira com placas de drywall. É um sistema que é realmente muito interessante, ele é leve, é barato, é uma obra que é rápida, é uma obra limpa, mas eu sinto, né, a minha percepção, inclusive minha percepção como engenheiro, é que não existe viabilidade técnica para esse tipo de construção aqui no Brasil. E a gente tem duas grandes limitações na minha visão. A primeira é que a gente não tem ferramenta. Se você vê esses vídeos de wood frame nos Estados Unidos, você vê que os funcionários estão todos operando ferramentas com bateria. E aqui no Brasil é muito caro comprar uma ferramenta com bateria. E também é muito caro trabalhar com ferramenta, né? A maioria dos nossos funcionários fazem serviços manuais com ferramentas manuais. E a nossa segunda grande limitação é que existe um problema de capacitação dos nossos funcionários. Esses dois problemas, as ferramentas e a capacitação, o treinamento, eles são problemas que são contornáveis, você consegue resolver, mas você vai ter que montar uma estrutura para resolver esse problema. E na hora que você montar essa estrutura para resolver o problema e comparar com a nossa estrutura de custo do nosso sistema construtivo convencional, talvez você vai acabar optando pelo sistema construtivo convencional, porque ele vai ser mais barato do que esse sistema construtivo inovador. Então você precisa conhecer esses detalhes sobre a execução do tipo de empreendimento que você quer fazer. É muito difícil fazer um prédio numa cidade que não tenha fornecimento de concreto, não tenha nenhuma empresa concreteira. Também é um problema que você consegue resolver. Você consegue contornar esse problema. Você vai colocar um aditivo retardador de pega no concreto, vai comprar ele mais distante, mas a sua obra inteira vai ser mais complicada. Você precisa inserir isso no seu planejamento. Da mesma maneira, você precisa conhecer dados do subsolo do seu empreendimento. O que você vai construir ali, quase que sempre você vai precisar de recursos do subsolo. Porque ou se você vai construir um prédio, uma casa, você precisa fazer uma fundação, que é subterrânea, e se você vai fazer um loteamento, você vai precisar fazer movimentação de terra. Então, uma das coisas que você vai ter que fazer antes de empreender ali em cima é contratar uma sondagem do solo, uma sondagem do subsolo. E um outro ponto que eu insiro aqui dentro dessa viabilidade é a análise de viabilidade dos fornecimentos de serviços públicos, de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. O nosso empreendimento será interligado na rede dessas concessionárias públicas, na rede dessas empresas. Então existe uma série de exigências técnicas que o nosso projeto precisa atender para ser interligado sem problemas e também a gente precisa ter uma resposta oficial dessas empresas atestando que a gente pode interligar o nosso empreendimento ao sistema dessa cidade. Então a cidade precisa ter capacidade de fornecimento de água para o seu empreendimento, precisa ter capacidade de esgotamento sanitário do seu empreendimento e o Estado precisa ter capacidade de fornecimento de energia para o seu empreendimento. A gente faz isso por meio de uma consulta formal dentro dessas empresas. O nome varia de empresa para empresa, mas é alguma coisa do tipo atestado de viabilidade técnica. Você vai até a empresa e descobre como é que chama esse processo e quais são os documentos que você precisa anexar nesse processo. E mais um pontinho que eu coloco aqui, que também é muito importante para o tipo de construção que você estiver fazendo, para o tipo de empreendimento, é a preocupação com os bombeiros. Você vai ter que desenvolver um projeto de prevenção e combate de incêndio e o projeto de arquitetura vai ter que contemplar as rotas de fuga.
Isso é um tema meio central no desenvolvimento dos nossos projetos. Você também tem que passar por essa análise. É possível fazer isso dentro do seu empreendimento? Se você vai fazer um empreendimento para locação, por exemplo, isso tem sido um requisito cada vez mais comum para as locações de alto nível, para as locações industriais de alto nível, para fazer um seguro de incêndio, para determinadas empresas se instalarem naquele lugar e não ter grandes prejuízos no caso de incêndio. A gente precisa se preocupar com a questão dos bombeiros também. A nossa quarta viabilidade é a viabilidade comercial. E esse ponto aqui, para mim, é o centro de qualquer negócio, não apenas no mercado imobiliário, mas qualquer negócio dentro da economia. As pessoas precisam querer comprar o que você está vendendo e você precisa descobrir qual é esse preço. Por quanto as pessoas querem comprar esse produto que você vai colocar à venda. Existe um vídeo aqui no meu canal falando que pesquisa de mercado não funciona. Depois eu recomendo que você assista a esse vídeo. Você não vai descobrir essas coisas se as pessoas querem comprar e por qual preço essas pessoas querem comprar. Você não vai descobrir essas coisas fazendo perguntas diretas a essas pessoas. Não adianta você perguntar para uma pessoa: você quer comprar um apartamento de tal tamanho? Você quer comprar um lote de tal tamanho? Ou então qual é o tamanho ideal de um lote? Ou por quanto você compraria um lote? Nenhuma dessas perguntas é efetiva. Existem outras maneiras de a gente caminhar pelo processo de descobrir essas informações. Mas de qualquer maneira, você precisa fazer uma análise do potencial da demanda daquela região, se as pessoas estão disponíveis para comprar, e também descobrir em uma segunda camada qual que é o potencial de absorção do seu marketing. A primeira camada, que é a demanda, seria uma venda mais passiva, você simplesmente anunciar que está vendendo e as pessoas quererem comprar. Pode ser que não acontece um lançamento imobiliário naquela região há muitos anos, existe então uma demanda reprimida, e aí você vai lançar, vai ser rapidamente absorvido. O que acontece é um grande sucesso, mas eu acho meio raro. Geralmente a gente tem que criar a demanda, a gente tem que fazer marketing, tornar o nosso empreendimento público por meio da publicidade e fazer as pessoas se interessarem pelo que a gente está vendendo. E aí essa região tem que estar disponível para receber marketing, ela tem que ter um ambiente adequado para receber as nossas propagandas. E aí você vai identificar também quais são os canais de comunicação que as pessoas mais utilizam naquela região. Um erro muito comum dentro do mercado imobiliário é acreditar que a gente nem precisa dar muita importância para essa viabilidade comercial, que somente com o fato de a gente preparar o nosso produto e chegar lá na hora, tudo ok para o lançamento, as pessoas irão querer comprar. E no fundo, a minha percepção sobre as pessoas que não levam a sério essa viabilidade comercial, eu acho que essas pessoas que não levam a sério, elas pensam que é fácil vender, que é só chegar com um produto pronto que as pessoas irão querer comprar. E assim, muitas pessoas já tiveram sucesso comercial vendendo produtos ruins, principalmente naquela situação que eu mencionei agorinha, que é quando existe uma demanda reprimida. Mas eu acho difícil você se preparar para vender algumas unidades, um VGV que vai ter ali alguns milhões de reais em jogo, sem fazer um grande plano de marketing, sem pensar em como você vai vender essas unidades, como é que você vai gerar atração comercial, como é que você vai gerar atratividade comercial. Um imóvel é o ativo mais valioso de uma família. É difícil a gente encontrar famílias que compram mais de um imóvel ao longo da sua vida. É uma decisão que é muito importante. E aí você vai fazer um material de marketing, você vai fazer um trabalho de publicidade que vai facilitar esse processo de decisão para essa família que está comprando essa unidade. Tudo isso conta na hora que você está desenvolvendo a sua venda. E você tem que se preocupar com essas coisas agora, quando você está olhando para aquela propriedade. Não adianta se preocupar com essas coisas depois que o projeto está pronto, nas vésperas do seu lançamento. Tudo isso é em aspectos prévios, é em aspectos de viabilidade. E a nossa quinta viabilidade é a viabilidade financeira. E esse aqui é o teste final de validade da sua ideia. A viabilidade financeira é o resultado de todas as suas premissas. A gente vai combinar a estratégia de aquisição dessa propriedade, o custo de obra, as suas despesas administrativas, suas despesas tributárias, despesas comerciais, o seu custo de capital e comparar isso com o preço de venda e a forma de pagamento.
Combinando as suas premissas, a gente vai encontrar um resultado matemático, ou será positivo ou será negativo. A viabilidade é uma conta que acontece nessa direção, ela parte das premissas e chega no resultado final do empreendimento. E o grande erro na viabilidade financeira é tentar fazer essa conta de trás para frente, que é mais ou menos alguma coisa do tipo: assumindo que eu quero obter um lucro de tantos reais, qual deve ser o meu preço de vendas e qual deve ser o meu custo de obras? Isso aqui é uma postura muito perigosa, né? Provavelmente você vai ter muito problema se você faz essa conta de trás para frente. Por quê? O preço de vendas não é determinado por quem vende. O preço de vendas é determinado pelo mercado. É somente o mercado que diz quanto irá pagar por aquelas unidades. Você pode acertar ou você pode errar, mas é o mercado que tem um preço dele. A gente tenta chegar lá. Da mesma maneira, para vender por esse preço que o mercado diz que irá comprar, você precisa executar um produto que custará tanto. Não adianta você executar um produto com uma qualidade inferior querendo vender por aquele preço, porque vai chegar lá na frente, o mercado não é burro, ele não vai comprar. Você precisa executar uma determinada qualidade para vender por um determinado preço. Então tá tudo amarradinho. Você pega essas premissas, combina as premissas e encontra o resultado. Se der errado, você não modifica a viabilidade, você modifica o projeto. Não, então esse projeto aqui desse jeito não é lucrativo. O que a gente pode fazer para mudar? E um outro ponto que é muito importante, talvez seja o ponto mais importante da viabilidade financeira e é ignorado com frequência, é o custo de capital. Nos empreendimentos em que o fluxo de caixa é mais longo, por exemplo, um loteamento ou um empreendimento de locação, o custo de capital é o principal custo de todo o empreendimento. Mesmo que, esse é o principal custo de todo empreendimento, mesmo que você já tenha todo o recurso para empreender, mesmo que você não vá pegar capital emprestado com instituições bancárias, com instituições financeiras, com investidores. É muito importante saber como considerar o custo de capital dentro das nossas viabilidades. Para essa última viabilidade, eu tenho um convite para te fazer. No dia 26 de outubro, eu vou ministrar em São Paulo o curso de viabilidade financeira para empreendimentos imobiliários. Lá eu vou mostrar a matemática por trás dessas contas da viabilidade, né? O que esses indicadores de viabilidade realmente significam, né? O VPL, a exposição de caixa, a TIR, a emitir. Eu vou explicar isso para você e também vou disponibilizar para os alunos uma planilha que automatiza os lançamentos e a produção desses indicadores para que a gente possa interpretar se esse empreendimento é financeiramente viável ou se a gente precisa modificar as premissas de projeto. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.